E quando você está trabalhando, você está feliz. Você tá ganhando. Eu tô pelo menos ocupado e não tô Pensando pensando nas paradas ruins, entendeu? Então, Entendi, mas aí você tem que ver o seguinte. que eu preciso de um médico, tá bom. Não. Não, o que eu tô falando é que você preenche bem o seu tempo com coisas produtivas. Não E tem você dúvida. gosta. Você podia preencher com coisa idiota. Você preenche bem. Mas a Às gente vezes tem... eu preencho com idiota também. Também? Joguinho, Pode joguinho, ser normal, joguinho. Tudo bem, normal. vamos lá. Mas não esquece de curtir cada momento. Não fica queimando etapa. Você vai para lá. O teu cérebro, ele é um desbravador, pelo que eu já vi. Ele instintivamente ele busca a próxima etapa. Mas você não precisa ficar pensando nela, ela virá. Ela vai vir se eu tomar as atitudes necessárias para Mas ela se vir. você tomar as acho que é atitudes isso que me deixa necessárias... obcecado. Tá, mas se você tomar as atitudes... Não impede de tomar, mas curte o processo de estar tomando cada uma delas. Eu curto. Isso é um ok. bagulho que eu gosto, assim. Então, Eu ok. fico pensando assim, ontem eu tava assim, cara, ainda bem que eu vou voltar. Eu tava até falando com a minha mulher. Cara, graças a Deus, cara, que eu vou voltar, porque, pô, tem várias paradas que eu quero, pô, pôr em prática e conversar com as pessoas e conversar com a minha galera e vamos ver o que dá pra fazer aqui. E, pô, vamos ter uns projetos maneiros pra gente pôr em prática e fazer acontecer e tal. E, pô, enquanto eu tô de férias... Sim. Nada disso acontece. E aí eu não gosto de férias. Por isso eu costumo dizer que eu não gosto de férias. Porque cara, você acaba não conseguindo botar em prática. Eu Porque não quando você consigo- está com sua exato, galera, você está sempre conversando, você está sempre trazendo a ideia e dialogando com todo mundo. assim, as pessoas que vão me ajudar a atingir os objetivos estão de férias. Exatamente. Então não dá pra eu ficar enchendo o saco dos caras o tempo inteiro, entendeu? Aí eu fico, porra, cara, essa merda tem que acabar, cara. Mas sabe o que é interessante? Por exemplo, eu tenho uma cabeça inquieta assim também. Mas eu vou anotando tudo. Eu sinto falta de anotar. Eu tava falando com minha mulher também, eu preciso de um caderninho. Não, e use. Porque assim, quando você vai mapeando, botando ali os pensamentos que vieram, tem uma coisa interessante que você materializa uma ideia. Porque uma ideia é muito abstrato. Então ela pode se perder, porque outra virá rapidamente. Então você materializa. É tão interessante que se você bota ali e lê depois, ela já evoluiu um pouco mais. Ela mesmo, o teu cérebro vai abrindo caminhos. E se você deixar 15 dias e for conversar com o pessoal 15 dias, você já vai ter outra ideia daquilo tudo. E você já vai ouvir o que cada um vai dizer com uma sensação tipo assim, isso aqui. Isso, você amadurece, porque o cérebro, assim, a gente está num mundo que tem muita informação, mas não está tendo tempo dessas informações serem conectadas. As pessoas estão tão ansiosas que elas não dão tempo do amadurecimento. Que informação é informação. Conhecimento é o que o cérebro faz com as informações. E o que eu, como o meu drone, começo a perceber o que ele está fazendo e digo, não, dá para fazer melhor. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina autônoma. E isso é revolucionário. Começa a materializar. Eu faço muito isso. Eu tenho aqueles Moleskine, eu gasto uns 8 por ano. Bastante. E eu já vou para as reuniões assim, tá. Aí as pessoas pegam o meu caderno. Outro dia ele pegou um caderno. O que você Não quis dizer entende com nada, isso? né? Aí eu falei, isso aí... Aí comecei a falar, eu falei, cara, eu estava pensando que aquele filme do Homem-Aranha falando da antimatéria, isso foi semana passada, né? Que, porra, a gente já lida com a antimatéria. Aí ele olhou para mim, Bia, que antimatéria? Eu falei... Olha, o SPECT, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, é antimatéria. O pósitron é o elemento atômico contrário ao elétron, é o eletropositivo. Você simplesmente faz toda a formação de imagem a partir de você criar uma polaridade. Ela tá falando de um exame que a gente faz para ver o funcionamento cerebral. Então eu falei, cara, a gente já lida com antimatéria no exame que a gente faz. Então, assim, isso tudo eu vou anotando. Eu vou fazendo... Tem coisas que eu passo depois, eu falo, gente, nem eu entendi o que eu quis dizer isso aqui, e nunca mais volta. Mas a probabilidade de voltar quando eu anoto é enorme. E essa abundância de informação que a gente tem o tempo inteiro,
eu tomo um cuidado de não... eu faço até uma força até. Cara, olha, esse tipo de coisa aqui não me interessa mesmo, então eu vou não assim, eu vou não saber isso. Eu quero não saber isso, sabe? Que Então ótimo. eu vou tá falando, por exemplo, uns assuntos que, sei lá, tá falando da vida dos outros. Eu não quero saber da vida dos outros. Então você tá falando, eu não quero saber disso. Amanhã, se me perguntar, eu não sei o que é isso. E eu não sei mesmo, sabe? Isso você Então, tá assim, fazendo? minha mulher até me sacaneia, que fala assim, porra, mas eu falei contigo, não sei o que, cara, é que isso daí eu não tava interessado, minha cabeça tava em outro lugar e eu tava bem mais interessado em outra Mas coisa. olha que interessante, você está usando a seletividade. Selecionar as informações que você quer que chegue. Porque se a gente pensar bem, se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão, em piração. Por isso que a gente tem que dormir, por isso que a gente tem que esquecer. Porque tem gente que fala assim, eu esqueço. Eu falo, graças a Deus. Porque assim, senão não tem mais entrada. Você tem que selecionar o que não interessa. Então, a possibilidade de você fazer isso aumenta muito a possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer chegar. Bom, sem saber dessas ideias científicas e tudo mais, era uma noção que eu tinha. Que era, intuitivamente. Eu não vou... Cara, se eu prestar muita atenção nisso aqui, ou se isso daqui tomar conta do meu pensamento, vai me atrapalhar eu fazer outras coisas. Então, esse problema aqui é seu, e esse daqui é meu, e eu vou prestar atenção nesse. E você presta atenção nesse, e eu não quero saber desse. Eu vou ficar nesse aqui. Sim, aí o que você faz quando você faz isso? Você aumenta muito as chances do teu cérebro focar maior energia naquilo que te interessa. A probabilidade dele mexer aquela terra e gerar frutos é muito maior. Muito grande. A gente tem que ser seletivo. Não existe essa pessoa... Antigamente tinha uma coisa que a pessoa falava, o cérebro pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mentira, faz 10 porcaria. Porque ele faz uma bem. Essa coisa de você tá lendo, tá ouvindo música, tá escrevendo, tá atendendo telefone. Não existe. Por exemplo, quando eu vou escrever, eu desligo tudo. É uma rotina, assim, quase monástica. Ih, rapaz, falar nisso eu vacilei. Porque eu tinha prometido pros caras que eu ia dedicar 1 hora do meu dia todo dia a partir de hoje, que já não vai mais dar, Será? pra escrever alguma coisa. E a escrita, você vai ver isso. Por exemplo, o que eu faço? Eu Começa amanhã. E faz uma coisa. O teu cérebro, quando você sentar para escrever, ele vai tentar todos os artifícios para te tirar dali. Porque ele está em zona de conforto. Ele está certo. Aí ele vai te dar sede, vontade de fazer xixi, tudo. Eu, quando começo a escrever, assim, eu faço xixi antes, eu boto tudo em volta que eu vou precisar. Os 2 primeiros dias devem estar Não, ali. a primeira semana é insuportável. Depois você vai Porque condicionando. tem dias que eu sento e olho, sai nada. Eu fico assim, não tem problema, a gente vai ficar aqui 1h30 sem sair nada. A hora, eu Não deixo vai meu levantar. cérebro no limite, eu falo para ele, tem problema nenhum. Se você não quiser botar nada, também não vai fazer nada. Você vai ficar aqui. Você, Igor, para conseguir cumprir essa etapa que você não conseguiu hoje, é exatamente Desligar tudo Senta, e vai definir olha, um horário. sem É que eu celular. esqueci. Não foi nem que eu tentei. Sem celular. Esquece. Esquece tudo. Deixa a aguinha Pô, peraí, tu escreve aonde? em casa. Mas no computador. Não, Não. à mão. Ah. Eu escrevo à mão. Eu tenho uma velocidade de escrever à mão e tem uma outra coisa. Eu escrevo a bic. Não tô... são 9 bics no máximo. Entre 7 e 9, mais ou menos. Então, o que eu faço? Eu pego as folhas, numero. E aí, quando ele embala, eu vou jogando no chão. Aquilo fica o caos. Depois, eu junto aquilo tudo e mando para digitação. Por quê? Eu comecei a escrever em computador. Aí, quando eu ficava assim, agora eu vou parar, pegar uma aguinha. Quando eu voltava, eu lia na tela, para ver onde eu tinha parado. Aí começava a autocrítica. Nossa, esse negócio faz o menor sentido. Aí eu começava a censurar a coisa antes de brotar. Eu falei, não, isso não vai dar certo. E quando eu faço assim, jogo no chão, acabou. Eu só vou ver Ela vai numerando, o né? livro quando ele está pronto, já batido. Ninguém faz revisão antes. Porque aí eu vou falando, não, isso aqui é gordura, não, isso aqui já está bem claro aqui, isso aqui. Aí bate de novo, aí depois que vai para revisão.